Pare aí agora. Você que está planejando tirar a sua própria vida. Eu disse pare! Você está achando que não tem solução para a vida miserável, vergonhosa, triste que você está vivendo. Você é esforçado, você trabalha, mas as contas têm se acumulado, você mal consegue alimentar a sua família. Você não tem dinheiro para comprar um pãozinho, 50 centavos. E a sua cabeça está aí cheia de pensamentos. Você não vale nada. Você é um fracassado. Olha a situação da sua família. Pare, meu amigo. Você não vai tirar a sua vida, mas você vai aprender no programa Encontro com o Espírito Santo o que fazer para sair desse inferno que você está vivendo. Esse inferno que você está vivendo de não ter dinheiro para pagar as contas, nem alimentar a sua família, vai acabar, porque você vai ter a oportunidade de fazer o voto de Betel. O que é o voto de Betel, bispo? É porta do céu. É você sair desse inferno que você está vivendo e aqui na terra, quem viu você humilhado, desempregado, endividado, passando necessidade, vai ver você bem-sucedido, próspero, cheio do Espírito de Deus, da força, da saúde, da direção, da proteção do Altíssimo. Você está duvidando? Você está achando que isso é blá, blá, blá? Meu amigo, não é blá, 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 não é blé, 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 não é bli, 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 não é blá, 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 nem blu, blu, blu. Não é patati, patatá, não. É verdade. E eu vou provar para você que acha que isso é conversa fiada. Preste atenção. Estamos sofrendo com as restrições e preocupações com o emprego aumentou em todo o país. E nos finais de semana eu trabalhava num açougue em troca de comida. E nós fomos despejados pela imobiliária. Meu nome é Thiago Matiusi, sou empresário na área de gestão tributária. Antes de ser dizimista, a minha vida era de muito trabalho, mas de pouca conquista, de pouco resultado. Então eu comecei a trabalhar em 3 empregos, eu trabalhava em 2 empregos de segunda a sexta-feira. Trabalhava até 6 horas da tarde num emprego, depois já trabalhava à noite em outro emprego. E nos finais de semana eu trabalhava num açougue em troca de comida. Isso foi virando uma bola de neve, a ponto que eu não via saída. Cobrança de conta de luz, cobrança de telefone. E eu lembro que uma vez eu abri a fatura, os juros do cartão de crédito era maior que o meu salário. E ali eu ficava desesperado, porque eu não devia porque eu queria. Eu devia porque eu não tinha realmente como ter aquela renda para quitar todos os meus compromissos. E aí eu comecei a me sentir muito humilhado, frustrado. Minha esposa usava o vale transporte dela, que ela recebia do emprego que ela trabalhava, para poder comprar a Marmitex quando tinha Marmitex, e ali a gente passava por 1 ou 2 dias com uma Marmitex. Nós começamos a passar fome. Teve uma época que eu e a minha esposa, a gente tentou juntar 30 centavos para conseguir comprar um miojo, porque estávamos com fome, e nós não achamos 30 centavos dentro de casa e passamos aquela noite com fome. E nós fomos despejados pela imobiliária. Eu me lembro que nossas coisas foram colocadas na calçada e eu não tinha dinheiro nem para o carreto. O meu sogro aceitou a gente de volta na casa dele, e na época o meu sogro não tinha um quarto para nos oferecer, mas tinha a casa em construção, e ali ele fechou um madeirite na sala, 2x2, e colocou os nossos móveis ali e permitiu que a gente ficasse ali. Por ser roça, uma noite minha esposa acordou gritando, porque tinha um rato passando em cima dela, e ela acordando desesperada com aquele rato passando em cima de nós. E ali realmente foi o fundo do poço, onde eu não via saída. Na tentativa de resolver a situação financeira que eu tinha, eu recorria a créditos fáceis de terceiros. Cartão de crédito, cheque especial, empréstimos também de pessoas que eu conseguia, muitas vezes algum empréstimo pequeno, mas mesmo assim não dava conta, a ponto de eu ter que deixar de pagar algumas contas para poder colocar um pouco de comida dentro de casa. E a minha esposa já conhecia o trabalho da Igreja Universal e me chamou. E eu lembro que eu tinha muito preconceito com a Igreja Universal, porque a gente ouvia falar nas mídias, com relação às ofertas, com relação ao trabalho da igreja, e eu achava que a igreja ia me roubar. E até minha esposa pegou e falou assim: meu amor, nós não temos dinheiro nem para comprar uma cesta básica, vai roubar o quê? É mais fácil a igreja te ajudar do que você ajudar a igreja. E ali realmente caiu a minha ficha, e aceitei ir até a Igreja Universal, e ali eu comecei a conhecer realmente a palavra de Deus, conhecer o que era uma aliança com Deus, e ali me foi falado sobre o dízimo.
Que o dízimo é muito além de um valor que você devolve na igreja, como as pessoas pensam. O dízimo é uma aliança com Deus, é um pacto com Deus. A minha vida começou a ser transformada ali. Eu falo que a primeira coisa que mudou foi os pensamentos. Então, aquele pensamento de derrota, de fracasso, aquela indignação de não conseguir ter os resultados que eu precisava e que eu buscava, ali começou a sair de mim esses maus pensamentos e começou a entrar dentro de mim um pensamento positivo, um pensamento que eu era capaz porque Deus era comigo. Deus começou a abrir as portas para mim. Deus me deu a ideia de abrir a minha empresa, mesmo sem condição, com a força que vinha do altar. Eu tive coragem, eu tive fé. Então as coisas que antes não duravam na minha mão, o dinheiro parecia areia na minha mão, a gente recebia um valor e o valor sumia. A partir do momento que eu me tornei dizimista, o dinheiro durava, a compra do mês durava, as coisas não quebravam mais, Deus começou a enviar novos clientes e ali, dia após dia, Deus começou a me prosperar, a ponto da gente conseguir pagar todas as nossas dívidas. A gente conseguiu quitar todos os débitos que tinha com cartão de crédito, com banco, com terceiros. A nossa vida hoje ela é uma vida transformada. Nós comemos o que queremos, vestimos o que queremos. Hoje nós tivemos o privilégio de viajar em vários países. Temos a nossa própria sede, a empresa é uma empresa próspera. Para quem trabalhava em 3 empregos, hoje eu dou empregos a várias famílias dentro da nossa empresa. Para quem tinha um Gol, que vivia mais no conserto, com arame, com pneu no arame, sem dinheiro para gasolina, hoje nós andamos de carro importado, 0 quilômetro. Não um, mas 2 hoje, 2 carros. Então, assim, eu falo que é uma vida próspera. Para quem dormia junto com ratos e não tinha nenhuma cama para dormir, hoje nós temos o nosso apartamento na área nobre da cidade. São 4 quartos, 2 suítes. É uma vida abençoada. E uma vida abençoada em todos os sentidos. O nosso casamento é um casamento abençoado, a nossa saúde é uma saúde abençoada. Então Deus, ele prosperou não apenas financeiramente, mas em todos os sentidos da nossa vida. Esse ano agora de 2020 que passou, nós tivemos um faturamento maior que 2019, em plena crise financeira. A nossa empresa, ela teve toda a proteção de Deus. Nós vimos a palavra de Deus se cumprindo na nossa vida. Eu digo que a atitude mais sábia que eu tive no passado foi ser dizimista, ter uma aliança com Deus. E eu falo que a minha maior conquista, o meu maior patrimônio, aquilo que eu não tenho como mensurar, é o Espírito Santo. Saber que o Espírito Santo é comigo e que eu não dependo de governo, eu não dependo de fatores externos. Pode acontecer qualquer coisa no mundo, eu sei que o Espírito Santo é comigo, a salvação, a vida eterna, isso não tem preço. É a minha maior conquista. 3 empregos e uma vida amarrada. Até para se alimentar, ele dependia. Imagine só você, que os familiares lhe ajudassem. Foi morar de favor na casa dos sogros. Ele que tirou a esposa para constituir família, porque quem casa quer casa, né? Mas teve que voltar humilhado, porque cada passo que o Tiago dava era um tropeço atrás do outro, tudo amarrado. Até para comer, eles chegaram a passar fome. Palavras dele. Hoje, um empresário bem-sucedido, um homem de sucesso, cheio do Espírito de Deus, o casamento envolvido pela presença do Altíssimo. Mas ele teve que engolir a seco a realidade. Ele que achava que a igreja iria tirar algo dele. Meu amigo, a Igreja Universal não precisa de nada seu. Nem Deus. Nós não precisamos. É você que precisa de ajuda. Foi quando a esposa disse: Tiago, olha só, para a tua situação. A gente não tem nem para comer. O que a igreja vai tirar da gente? Vamos lá. E foi quando eles decidiram vir à Igreja Universal e empenharam a palavra. Eles não tinham dinheiro, eles não tinham paz, eles não tinham uma casa própria, eles não tinham felicidade, mas eles tinham palavra. E eles empenharam a palavra a Deus. Senhor, a partir de agora, o Senhor vai ser o meu Deus, o meu provedor, o meu guia, o meu protetor e o meu salvador. Fechou. Começou a prosperar, está aí hoje, bem-sucedido, cheio do Espírito Santo, casado, mas feliz. Antes ele era casado, mas infeliz. A palavra de Deus é clara. Veja aí, Provérbios 3, versículo 21. Filho, é Deus falando,
Tenha sempre a minha sabedoria e compreensão. Aceite a palavra de Deus. A palavra de Deus nos dá sabedoria. Tenha sempre sabedoria e compreensão. E nunca deixe que elas se afastem de você. Se você permitir que a palavra de Deus se afaste de você, então você vai permitir que o mal se aproxime de você. Eu penso que você já não quer mais o mal. Eu penso que você já está cansado de viver um pedaço do inferno aqui na terra. Ou não está? Se você diz sim, eu estou, então, meu amigo, vamos para Betel. Vamos para lá, vamos para Betel. Coloca aqui a imagem, ô Gabriel, do óleo sendo derramado na pedra lá em Betel, porque é com este óleo que nós vamos ungir os seus pés. Domingo ao pôr do sol no Templo de Salomão. Vamos ungir os seus pés para Deus guiar os seus passos. Para Deus lhe proteger. Aonde você colocar a planta dos seus pés, ali você vai prosperar. Ali você vai ser cabeça. Ali você vai vencer. Se você diz, bispo, eu quero vencer. Eu já não quero mais tropeçar. Eu quero sair desse inferno que eu estou vivendo. E aqui na terra, eu quero viver um pedaço do céu. Então, meu amigo, é para lá que nós vamos levar o seu nome. Eu vou levar o seu nome para lá. Vamos levar o seu nome para lá. Eu e o bispo Renato, juntos, vamos interceder por você em Betel, juntamente com o bispo Macedo. Se você diz, bispo, eu quero fazer o voto de Betel agora. Eu estou aqui no hospital, eu estou no trabalho, eu estou no presídio, eu estou em casa e eu quero fazer o voto agora. Eu posso? Coloca aqui, por favor, a imagem, Gabriel. Aqui, ó. Coloca a mão aí. Coloca a mão sobre essa rocha. A rocha representa Jesus. Jacó colocou a cabeça sobre a rocha, porque nem um travesseiro ele tinha. Ele estava pior do que você, né? Porque você tem até um travesseiro. Nem travesseiro Jacó tinha. Coloca a mão aí. E diga, fala o seu nome. Completo, por favor. Faço o voto de Betel, porta do céu, que a partir de agora, Deus vai ser o meu Senhor, provedor, guia, protetor e salvador. E de tudo que chegar às minhas mãos, eu vou devolver as primícias. O primeiro lugar na minha vida será de Deus. Amém? Já era. Tá ligado? Fala, tá ligado? Jesus falou que o que a gente ligasse aqui na terra seria ligado nos céus. Tá aqui, ó. Tá aqui, ó. O azeite na botija que eu vou ungir os teus pés domingo. Chegue cedo pra gente ungir os seus pés. Para Deus guiar os seus passos, lhe proteger. Meu amigo, se você tem alguma dúvida, precisa de atendimento, coloque as imagens dos pastores consagrados. São pastores experientes, casados, pastores de peso. Não é pastorzinho, não. Desculpa falar assim, gente. É porque hoje todo mundo que fala da palavra de Deus se intitula pastor, pastora, diácono, bispa, apóstolo. Pastor é o homem consagrado, homem de uma só mulher, que vive para o altar e do altar. Esses homens aí, ó, já foram provados e aprovados. E eles podem lhe orientar. Os levitas também são pessoas provadas e aprovadas. Aqui no Templo de Salomão, nós não cobramos nada. Não, desculpa, cobramos. Eu cobro. Eu cobro porque não tenho tempo a perder com gente hipócrita. Eu cobro a sua sinceridade. Sou o pastor José, sou pastor de uma igreja, de uma denominação que não é, da Igreja Universal. Estou aqui no Templo de Salomão pela terceira vez. Somos da Baixada Santista, da cidade de Itanhaém. Chegando aqui, nós somos pela terceira vez, muito bem recebidos. É um lugar onde nós sentimos a presença do Espírito Santo de Deus, um local onde nós adoramos a Deus, um local onde as pessoas têm respeito pelo culto, com ordem, com decência. Nós chegamos aqui e colocamos o carro, Nada nos é cobrado. E é um grande privilégio, porque nós temos aqui em São Paulo um local onde todas as denominações podem juntar-se, orar, louvar e agradecer a Deus por tudo aquilo que Ele tem feito em nossas vidas. O que mais me impressionou no Templo de Salomão é realmente o mover do Espírito Santo nas nossas vidas. Nós sentimos algo especial.
E eu convido a todas as pessoas que ainda não vieram, que venham, porque com certeza farão como eu, retornarão. Meu nome é Rodrigo, sou católico, eu vim através de um convite da minha namorada. Chegando aqui no Templo de Salomão, não teve nenhum tipo de cobrança, um acesso livre, e o primeiro impacto, além da beleza do templo, é o acolhimento das pessoas, independente de quem chegue na porta. A primeira abordagem já te traz um sentimento bom de que você é bem-vindo, sem nenhum questionamento. Eu já tinha visto só de passagem, mas quando você chega aqui, você começa a observar e você se sente mesmo dentro desse pedacinho de Israel que você vê muito, mas aqui passa esse sentimento. Meu nome é Fernanda, não tenho nenhuma religião, né? Não estou seguindo nenhuma placa, nem nada. Vim no templo a convite de uma pessoa próxima, né? Estou iniciando um relacionamento agora e nada mais, né? Nada melhor que iniciar um relacionamento já com a estrutura e com a base espiritual dos ensinamentos que muita gente fala que tem aqui no templo. A primeira percepção que eu tive foi de muita paz, né? É uma estrutura assim incrível, né? E realmente eu sei que da questão de ser uma réplica do Templo de Salomão original da Bíblia, muita segurança, não paguei nada para entrar, nem estacionamento. Ao chegar aqui no templo, né, a sensação que eu tenho de uma espiritualidade enorme, que realmente é a casa de Deus, assim, é como se fosse o templo de Deus que desceu dos céus e se instalou na terra. Eu indico, né, o Templo de Salomão, as pessoas são extremamente educadas, acolhedoras aqui. Eu vim aqui em busca de respostas espirituais, de paz, e eu já, só de entrar, as primeiras percepções que eu senti já foram essas, assim, só de entrar, o impacto já foi muito forte, né? Meu nome é Fabiano, eu nasci no meio umbandista, fui consagrado quando nascido, né, e no decorrer da minha vida eu passei por várias religiões, católica, muitas igrejas evangélicas, retornei a Umbanda muitas vezes, muitos momentos. E hoje eu resolvi pegar e estar vindo no Templo de Salomão. O local é um local muito bonito, muito acolhedor, limpo. A gente vê que tem uma organização impecável, que não dá para questionar em momento algum. Não é cobrado nada, não me cobraram nada para mim entrar, nada para estacionar o carro. Em momento algum foi questionado sobre minha religião. Eu aconselho as pessoas a estar vindo, por quê? Porque aqui é um lugar que você sente paz. Independente da religião que a pessoa tenha, ou católica, umbanda, evangélico, qualquer religião, eu aconselho as pessoas a vir conhecer. Vem conhecer que você vai ver que todo esse mundo aqui é muito legal. E assim é o Templo de Salomão. Um lugar para todos que buscam tranquilidade e fortalecimento espiritual. E como você pode acompanhar nos depoimentos, aqui não existe religião. Todos sempre são bem-vindos. Então, não perca a oportunidade de viver uma experiência extraordinária nesta grande casa de oração. O Templo de Salomão está localizado na Avenida Celso Garcia, 605, Brás. Atenção, ubandistas da Grande São Paulo, do estado de São Paulo. A exemplo do Fabiano, domingo agora vocês virão aqui ao Templo de Salomão para receber a unção nos pés, com o óleo consagrado lá de Betel. Você que diz, bispo, eu não tenho religião. Eu não tenho religião. Você também virá para receber a unção nos seus pés e ter uma experiência com Deus, a exemplo da Fernanda. Você que diz, eu sou pastor de uma outra denominação, mas eu estou frio, eu perdi o primeiro amor. Eu prego, mas eu não vivo o que eu prego. Eu não tenho paz, eu não tenho certeza da minha salvação. Você tem um título de pastor, diácono, bispa, e você não é batizado com o Espírito Santo. Você não tem os frutos do Espírito Santo. Então, faça como o Senhor José. Você virá aqui ao Templo de Salomão, nós vamos ungir os seus pés. Você tem que ser um exemplo para o seu rebanho. E o Rodrigo, católicos, apostólicos, romanos, praticantes ou não, chegou a hora. Chegou o dia de receber
a unção com óleo de Betel. Coloca aqui a imagem do óleo de Betel, por favor. Esse óleo aqui, gente, foi derramado lá em Betel, Israel, no mesmo lugar onde Deus apareceu para Jacó e lhe deu visão, aonde havia uma escada e os anjos subiam e desciam. Os anjos passaram a acompanhá-lo. Depois que você receba a unção com este óleo consagrado lá em Betel, esse óleo aqui está aqui, ó. Deus vai enviar os seus anjos para lhe acompanhar passo a passo e você vai prosperar. Você vai receber o Espírito Santo. Você vai ter certeza da salvação e você vai ser uma pessoa próspera em tudo que você fará. As crianças pediam para comer e a gente mandava ir dormir, por quê? Para a fome passar. Triste, né? Era chocante você não ter condições de dar para suas filhas, sendo que você trabalhava. Você não ficava em casa dormindo, passando o tempo, né? Meu nome é Cristiane, tenho 41 anos, sou comerciante. Eu vim de uma vida muito difícil, né? Na minha infância, sempre foi muito regrada. Meu pai sempre muito trabalhador, minha mãe são trabalhadores, né? Mas sempre foi muito regrada, muitas dificuldades, né? Bastante filhos, né? E eu, por conta de tomar conta do meu irmão, também não podia trabalhar, né? Não trabalhava fora. Então, por conta de já ter o costume de ser dona de casa, tudo acabei casando nova. Casei aos 18 anos, tive 2 filhas gêmeas, depois tive mais uma. Então, ou seja, a minha dificuldade continuou, né? Então, eu fiquei naquela vida regada. Não tinha condições de trabalhar fora, porque quem ia cuidar das crianças, né? Era muita criança, ia pagar muito, né? Então, meu marido também sempre muito trabalhador, né? A gente passou por momentos muito difíceis, né? A gente passou por momentos de não ter condições de comprar um leite para as crianças. A gente passou por uma situação que a gente pagava aluguel, a gente pagava carro. E a gente falou assim, vamos fazer um macarrão. Tem um macarrão no armário. Não tinha nem molho, não tinha gás. Tudo que a gente tinha era um aquário. E a gente foi tentar cozinhar o macarrão com o aquecedor do aquário. Não sei como pode imaginar, aquilo ficou, não tinha condições de comer, né? E as crianças pediam para comer e a gente mandava ir dormir, por quê? Para a fome passar. Mas a gente não falava com ninguém, era a gente, né? A gente queria lutar com a força do nosso braço. A gente batalhava, corria atrás, mas não rendia, não via frutos. Triste, né? Era chocante você não ter condições de dar para suas filhas, sendo que você trabalhava. Você não ficava em casa dormindo, passando o tempo, né? Não tinha condições de comprar móveis, então a gente tinha praticamente o que a gente ganhava, né, em casa. A gente foi trabalhando, né, e conseguimos montar um comércio, montamos uma padaria na época. E falamos, agora vai, né, agora vai dar tudo certo. E a gente se ralava da meia-noite às 5 da manhã e trabalhando, as crianças muitas vezes dormiam dentro da perua, dentro do carro, né, que a gente tinha perua para transportar as coisas e às vezes não tinha onde deixar elas dormir, a gente precisava trabalhar, elas dormiam dentro do carro. Porque aí eu precisava auxiliar ele para não precisar gastar com muito empregado, né? E a gente perdeu essa padaria, né? E aí a gente teve que vender tudo. A gente não tinha condições de pagar aluguel, não tinha condições de pagar prestação de carro. E a gente teve que morar na casa da minha sogra. 5 pessoas dentro de um quarto, né? Para mais, porque tinha meus 2 cunhados, né? Os 2 irmãos dele. E a gente dormia tudo no mesmo quarto. A família para mim era em primeiro. Em segundo era o trabalho. Então, acima de tudo, eu colocava a minha família. E eu eu ia na sombra. E mesmo assim continuamos por um bom tempo tentando lutar com a força do nosso braço. Então a gente tinha uma renda, mas não tinha fruta, a nossa vida era incompleta, era vazia. Então a gente tinha necessidade de ter Deus na nossa vida. E aí a gente veio para a Igreja Universal de peito aberto, buscando Deus na nossa vida. Eu quero Deus em primeiro na minha vida. Então eu fui de frente com o altar de coração aberto. Aí eu falei, aqui eu encontrei Deus. Passamos a ser dizimista, ofertante. E Deus em primeiro em tudo. E aí não veio mais a família em primeiro, não veio mais o trabalho em primeiro, veio Deus. E aí a nossa vida mudou. Não tem nem comparação com o que era antes. Hoje a gente vive. Hoje Deus acima de tudo, Deus em primeiro sempre. E os frutos, ele vem naturalmente, vem a mais do que o que a gente imagina. Hoje a gente tem um comércio, né, que não foi afetado nem na pandemia, acontece no ramo alimentício. Acontece coisas que você fala assim, é só Deus, desde que a gente abriu. E hoje a nossa vida é abençoada. Hoje não falta o leite, o que a gente tem vontade a gente come, a gente tem vontade de sair, a gente sai. Deus em primeiro lugar é a solução para tudo, não digo nem para os problemas, né? É a solução para tudo. Quando você menos vê, você acha que você não tem saída, Deus te mostra a saída. A diferença, no muito ou no pouco, não importa qual a situação, Deus tem uma saída para a gente.
A gente coloca Deus em primeiro lugar e Ele mostra a saída. Você já imaginou poder chegar até a porta dos céus e falar diretamente com Deus? Saiba que foi isso que aconteceu com Jacó, em um lugar muito especial até os dias de hoje, a cidade de Betel, que fica localizada em Israel. A cidade que antes era chamada Luz, teve seu nome mudado para Betel por Jacó. Betel significa Porta dos Céus ou Casa de Deus, pois foi o lugar em que Jacó viveu um momento que mudou todo o percurso da sua história. A verdade é que, apesar de ser neto de Abraão e filho de Isaac, Jacó ainda não tinha o principal: um relacionamento verdadeiro com Deus. Até que um dia, caminhando sozinho pelo deserto, ele se viu desamparado e cansado. Resolveu se deitar. O chão era duro e o seu travesseiro era, literalmente, uma pedra. Mas foi em meio à solidão que algo surpreendente aconteceu. Partiu, pois, Jacó de Berseba e foi a Harã. E chegou a um lugar onde passou a noite, porque já o sol era posto. E tomou uma das pedras daquele lugar e a pôs por seu travesseiro. E deitou-se naquele lugar. E sonhou. E eis uma escada posta na terra, cujo topo tocava nos céus. E eis que os anjos de Deus subiam e desciam por ela. E eis que o Senhor estava em cima dela e disse: Eu sou o Senhor Deus de Abraão teu pai, e o Deus de Isaque. Esta terra em que está deitado, darei a ti e a tua descendência, e ela será como o pó da terra, estendendo-se ao ocidente e ao oriente, e ao norte e ao sul. E em ti e na tua descendência serão benditas todas as famílias da terra. E eis que estou contigo, e te guardarei por onde quer que fores, e te farei tornar a esta terra, porque não te deixarei, até que haja cumprido o que te tenho falado. Aquele sonho revelou a Jacó a grandiosidade do Deus de seus pais. Aquilo que ele só ouvia falar, as histórias e experiências de Abraão com Deus, agora também eram reais para ele. Acordando, pois, Jacó do seu sono disse: Na verdade, o Senhor está neste lugar, e eu não sabia. Este não é outro lugar senão a casa de Deus, e esta é a porta dos céus. Jacó entendeu que aquele não era um simples sonho, mas uma oportunidade que Deus estava lhe dando. Por isso ele se levantou pela madrugada, pegou a pedra que tinha sido seu travesseiro e a colocou como coluna. Nela, derramou azeite, o único bem que trazia naquela viagem, e ali ele firmou seu compromisso com Deus. E Jacó fez um voto dizendo: Se Deus for comigo e me guardar nesta viagem que faço, e me der pão para comer e vestes para vestir, e eu em paz tornar a casa de meu pai, o Senhor me será por Deus. E esta pedra que tenho posto por coluna será a casa de Deus. E de tudo quanto me deres, certamente te darei o dízimo. Ao fazer aquele voto, Jacó saiu da sua zona de conforto. Deixou os intermediários da sua fé e se rendeu completamente a Deus. Finalmente, ele compreendeu que na escada da vida,
Deus deveria estar em primeiro lugar. Por isso, inspirados na história de Jacó, neste mês de junho, levaremos os nomes dos dizimistas para Betel, para a porta dos céus. Porque ser dizimista é muito mais do que dar 10% da sua renda. Mas é lembrar e reconhecer que Deus continua no topo da escada da vida. Não importa quem você é ou quanto você conquiste, lá em cima, no primeiro degrau, só deve estar Deus, porque só Ele é o primeiro. Por isso, prepare-se. Escreva seu nome, coloque no seu travesseiro e todos os dias antes de dormir, leve seus pensamentos até os céus, apresentando suas necessidades e aflições. A exemplo de Jacó, faça seu voto com Deus. Entregue-se completamente e, com certeza, a resposta também virá até você, diretamente da porta dos céus. Meu nome é Pedro e antes de eu receber o Espírito Santo, eu era uma pessoa muito ingrata dentro de casa. Eu precisava ter amigos em volta de mim para preencher esse vazio que eu tinha dentro de mim. Então eu buscava em festas, em pessoas e em várias mulheres também, porque eu não sabia o que preenchia de fato esse vazio que eu tinha dentro da minha alma, dentro do meu coração. Meu nome é Maria e antes do Espírito Santo na minha vida, eu era uma pessoa muito insegura, introspectiva. Eu queria me dedicar mais aos estudos, porque eu tinha um problema na minha família, que eram os vícios do meu pai. Além disso, a gente tinha problemas financeiros em casa. A minha mãe, ela passava insegurança também, porque ela não sabia como resolver aquela situação. Eu não me sentia capaz, eu não me sentia forte, muito pelo contrário. Vidas marcadas por diferentes problemas que conduziam para o mesmo destino. O fracasso que afetava inclusive a família de Pedro e Maria. O meu sofrimento estava trazendo sofrimento para os meus pais, para minha mãe, para o meu pai e até para o meu irmão pequenininho, eles não estavam aguentando. Dentro de casa eu era uma pessoa totalmente triste, muito explosiva, muito nervosa dentro de casa. Eu cheguei até levantar a mão para os meus pais, porque eu queria ter aquela felicidade, mas não tinha. Eu chegava dentro de casa, eu ia para o meu quarto, eu ia para o banheiro, eu chorava, derramava lágrimas. Tudo que eu queria eu conquistava, mas o que realmente precisava, eu não tinha. Eu me sentia impotente diante daquele problema que a gente tinha. E eu não sabia como resolver aquilo. E isso me fazia me fechar. Eu me fechava. Eu achava que eu não podia ter sonhos, que eu não podia ter nada. Mas uma reunião mostrou o caminho da luz. Dar ouvidos à voz de Deus levou ambos a receberem o batismo com o Espírito Santo. E hoje eu sou uma nova pessoa, transformado. Não sou aquele menino mais orgulhoso, aquele menino mais ingrato. Não sou aquela pessoa que dependia de amigos, de mulheres, de festas para me sentir feliz. Hoje eu tenho tudo que eu quero, mas graças ao Espírito Santo. E na minha vida, o Espírito Santo representa tudo. A minha paz, quando eu deito, quando eu levanto, ele representa... É algo que eu não sei nem explicar, porque tudo que eu faço eu dependo dele. E as reuniões de domingo representam muito para mim, porque não só para mim, mas para minha família também. Graças a Deus todos nós estamos aqui todos os domingos e é o principal, né? Para começar a semana bem, e a gente está aqui todos os dias recebendo o que vem do altar e colocando em prática. Hoje, com o Espírito Santo, eu tenho paz, eu tenho alegria, eu tenho problemas? Tenho, mas eu tenho a direção. Quando acontece alguma coisa, é Ele quem me direciona para onde eu tenho que ir. E eu tenho a certeza que eu vou conseguir enfrentar, encontrar a solução. Porque é o próprio Jesus que está dentro de mim. Eu consegui sonhar, me ver casada, com filho, com família, que era uma coisa que eu não conseguia.
As reuniões de domingo na minha vida representam o alimento que eu preciso todo dia para permanecer na fé, permanecer esse Espírito que é o Espírito Santo em mim. A força para uma semana de paz, a direção e o alimento para prosseguir. Reunião do encontro com o Espírito Santo. Domingo, às 18 horas, no Templo de Salomão. Avenida Celso Garcia, 605, Brás. Irritado, briguento, amargurado, triste. Ele brigava em casa, na rua, até na igreja ele criava problemas. Ele era um jovem amargurado, um homem frustrado e que exteriorizava essa frustração por meio das brigas, da agressividade, até que ele decidiu fazer o voto de Betel, de ter a Deus como seu Senhor, o seu Salvador, o seu provedor, o seu guia. E ele foi cheio do Espírito Santo no encontro aos domingos às 18 horas ao pôr do sol. Hoje, o Pedro é um novo homem. E ele está dizendo para você, Deus está falando para você, eu quero dar o meu Espírito para você como eu dei para o Tiago ou para o Pedro. O mesmo Espírito que eu dei para o Pedro, eu quero dar para você. Seja você Tiago, João, Manuel, seja você quem for. Está aqui, ó, o caso verídico da Maria do Socorro, que recebeu o Espírito Santo e passou a ter sabedoria para lidar com o pai, que era viciado, ela era depressiva, a mãe era infeliz. Com o Espírito Santo, a Maria passou a ser um socorro. A Maria do Socorro passou a socorrer. Sem o Espírito Santo, meu amigo, você não consegue socorrer ninguém, nem a si mesmo. Mas com o Espírito de Deus, você então se torna o próprio socorro para a sua família, para os seus amigos. Por isso o voto de Betel. O voto de Betel é você empenhar a sua palavra. Você não precisa ter saúde, família, diplomas, religião. Você precisa honrar. Se você honra a sua palavra, então você pode fazer o voto de Betel. A porta do céu aqui na terra está no altar, que é honrar a Deus em primeiro lugar. Essa é a porta do céu. Coloque a sua vida no altar do Deus vivo e Ele vai transformá-la e lhe dar para você desfrutar de um pedaço do céu aqui na terra. É comum nos sentirmos, eventualmente, sem saber o que fazer. Qual caminho seguir? Qual decisão tomar? Mas Deus conhece todas as coisas, passado, presente e futuro, e pode nos direcionar nas melhores decisões e escolhas. Mas para isso, é preciso ouvi-lo. Jacó, em certo momento de sua vida, também precisou da direção de Deus e fez um voto com ele. Se Deus for comigo e me guardar nesta viagem que faço, e me der pão para comer e vestes para vestir, e eu em paz tornar a casa de meu pai, o Senhor me será por Deus. Você está amedrontado sobre o seu futuro? Não sabe o que fazer ou qual caminho seguir? Domingo, dia 20 de junho, realizaremos a unção nos pés, com azeite consagrado em Betel, a terra em que Jacó fez seu voto com Deus. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Neste dia você receberá de Deus direção para os seus caminhos, proteção, força para concluir tudo o que iniciou e ainda iniciará. Ao pôr do sol, na reunião do encontro com o Espírito Santo, às 18 horas, Avenida Celso Garcia, 605, Brás, no Templo de Salomão. Meu nome é Robson Basílio Quirino, tenho 39 anos e sou empresário. Eu tinha muito preconceito com a Igreja Universal, não as outras igrejas, porque eu sempre vivia a minha vida com um circuito de igreja. Eu ia numa denominação, né? Mas eu sempre, segunda-feira eu ia em uma, terça em outra, e nunca tinha um compromisso com Deus.
e a gente falava muito que na Igreja Universal só tinha lavagem cerebral, só pedia dinheiro, que você era manipulado, a gente era manipulado ali a sustentar o pastor roubava. Eu não gostava da Igreja Universal por causa da mídia, né? A mídia, ela falava muito mal e eu conhecia de ouvir falar. Minha esposa, ela defendia muito, né? Ela via um comercial na televisão e falava, eu sou universal. Eu falei, nunca. Que universal aqui? E eu cantava, sempre que ela falava, eu sou universal, e eu ia do outro lado, falava, aí eu cantava a música, quem tem 100, vem cá pra frente. Quem não tem, vai lá pra trás. E ficava provocando ela, né? Eu não via a Igreja Universal como uma igreja de Deus. Eu via a Igreja Universal como comércio. Minha vida sempre foi um decair, nunca foi para frente. Ela ia, mas ao mesmo tempo que eu conseguia, conquistava, eu dava 2, 3 passos e aquela falsa ilusão. Comecei com um ramo de jogo, depois fui para um ramo de caça-níquel, né, de bingo. E eu ganhava, para mim era normal, Deus estava abençoando para mim aquilo ali, né? Tinha dia que eu estava dentro da igreja, eu tocava meu telefone, eu andava com o telefone ligado, ia ver, era a polícia que tinha levado, aí eu tinha que acionar advogado, e eu dava mais valor para o quê? Para a arrecadação de eu ganhar dinheiro. Eu sustentava minha família, mas eu não era presente. Eu nunca participei de aniversário dos meus filhos, não ia na escola, no dia dos pais, nada. O meu negócio era só levar o mantimento para dentro de casa, o dinheiro e comprar. E foram acontecendo circunstâncias da vida, problemas familiares, que acabou o quê? Acarretou na separação dos meus pais, né? E a gente era muito família. Então, nessa separação, foi um irmão para um lado, que começou a dar briga, outro irmão para outro mudou de país, outro mudou de estado. E acabou eu ficando do lado dele, porque eu sempre trabalhava do lado dele. E, em consequência de discussão, de intrigas, e a gente acabou tendo uma briga feia e ele falou que eu só queria o dinheiro dele. Aí eu tentei suicídio. Comprei gasolina no posto, peguei o carro, enfiei o carro dentro da empresa e joguei gasolina em cima de mim, com isqueiro, mas na hora que eu fui acender o isqueiro, não pegou fogo. E eu acabei entrando em depressão. Nisso, mais por causa dos problemas familiares também, porque foi uma desilusão muito grande para mim. Aí quando chegou um dia, eu cansado de desgraça na minha vida, eu falei, Deus tem que existir. E eu queria falar com Deus de qualquer jeito, do meu jeito, mas com uma sinceridade. E eu falei, meu Deus, fala comigo porque eu preciso. E o jeito que eu fui, eu catei a Bíblia, abri a Bíblia que eu tinha e fechei o olho e falei, fala comigo, me dá uma direção, como é que eu faço para falar com o Senhor? E eu abri a Bíblia, deu em Mateus, numa parte que fala, quando você quiser falar com o seu Deus, não faça igual os fariseus, que ficam nos cantos berrando para serem vistos. Entra dentro do teu quarto, fecha a porta do teu aposento, fala em secreto com o Pai, que o Pai vai te ouvir. E eu peguei isso na hora, era umas 2 horas da manhã. Eu fechei a porta do meu quarto e eu falei, meu Deus, eu tô cansado de religiosidade na minha vida. Me leva primeiro para um lugar diante dos teus olhos, para depois diante dos meus olhos. Fiz essa oração. Aí, quando eu menos espero, tocou o telefone, 2 horas da manhã. Cheio de problema, um monte de coisa. Aí minha esposa falou, Robson, e agora? O telefone tá tocando. Eu falei, atende, o que é? Tem mais um problema, né? E aí ela atendeu o telefone, eu falei, pode atender. Ela atendeu o telefone. Aí ela falou pra mim, ó, a minha amiga que tá ligando aqui, e ela tá convidando a gente pra ir pra igreja. Ela sempre convidou, nunca. E eu falei, fala pra ela que a gente vai. Ela falou, mas é 8 horas da manhã, é no primeiro horário. Falei, pode falar que a gente vai. Falou. E tem mais, a Igreja Universal. Falei, meu Deus. Aí foi a hora que eu entrei em conflito. Eu falei, mas fala que eu vou, porque eu tinha pedido. Cheguei na Igreja Universal, parei, olhei para os 2 lados para ver se tinha alguém olhando. Primeira coisa que aconteceu que fez eu ficar na igreja, que eu consegui prestar atenção. Tinha uma escolinha para mim pôr minhas crianças, eu tinha 4. E eu nunca, sempre que eu ia nas outras igrejas, eu ficava com eles no colo, eles dormiam, eu tinha que ir embora, porque não tinha lugar para ficar.
E eu acabei ficando lá. Primeira vez em muitos anos que eu consegui. E eu sentei. Quando eu sentei, aí eu comecei a entrar com coisa, isso aqui não é Igreja Universal. Falo para ela, não, isso aqui não é Igreja Universal. Porque tudo que eu precisava, ele falava, você falou a minha vida pro pastor, meu. Tá falando a minha vida pro pastor? Ele falou, não, você é doido? A gente nunca veio aqui. Continuei indo na igreja. Fui mesmo assim um conflito muito grande, porque eu era muito religioso. Não que a igreja que eu ia antes me fazia, ensinava que eu não devia ir, mas dentro de mim eu tinha uma religiosidade muito grande. E chegou um dia, nesses 3 meses, que eu fiquei revoltado comigo mesmo. Falei, vou pedir orientação ao pastor, né? Fui falar para ele com que eu trabalhava. Aí o pastor olhou para mim e falou, seu Robson, eu não posso optar pelo que você quer. Você já sabe o que você tem que fazer. A decisão que você tem que tomar. Você já sabe o que é certo e o que é errado. Então ele passou para mim aquilo que eu nunca tinha ouvido nos outros lugares. Ele abriu meus olhos naquele dia. Ele falou para mim, você que tem que tomar a decisão. E daquele dia em diante eu fiquei incomodado. Só que a palavra falou, ou você confia ou não confia. Porque você falar da fé é uma coisa, agora você viver quando é com você é difícil. Aí eu comecei no presídio ali, o obreiro sempre do lado, auxiliando. E um dia dentro do presídio, eu cheguei e fui contar o testemunho da minha vida e eu recebi o Espírito Santo lá dentro. Na hora, alegria, falar de Deus, queria falar de Deus para todo mundo, queria salvar todo mundo e foi totalmente diferente. Saiu aquele peso que eu tinha, aquela culpa. Eu só queria falar de Deus, só queria salvar, não estava preocupado com nada, não estava preocupado com o serviço, com o trabalho, com nada. Minha vida hoje, do que era, não tem comparação. Hoje eu consigo solucionar os problemas, hoje eu não preciso tentar me suicidar. E hoje eu sou universal, né? Os obreiros não são obreiros, os membros não são só membros. Eles são a minha família. A minha casa mesmo. Sem o Espírito Santo eu não sou nada. Independente de dinheiro, de bens, que tudo eu tive e não adiantou nada. E hoje eu aprendi que com o Espírito Santo eu tenho força para tudo. E tudo eu conquisto. Até nas percas eu consigo ganhar. Para mim o Espírito Santo é tudo. É minha vida. Para de frequentar a igreja A, B, C, a religião A, B, C. Fica ligando por guru, coach espiritual A, B, C. Isso é vergonhoso. Se você conhece as escrituras sagradas, pratique, obedeça. O Robson foi um mau exemplo para sua esposa, para os seus filhos. Ficava pulando de igreja, de denominação, de religião, como um macaco. Meu amigo, só se prejudicou, preconceituoso, orgulhoso, fracassado, infeliz. Brigava por tudo e por nada, tentou o suicídio, mas conhecia a Bíblia. Que vergonha. Mas esse mesmo homem que foi vergonha, Robson, hoje é um esposo que é admirado pela esposa, respeitado pelos filhos e por todos nós. Ele fez o voto de Betel. Ele venceu o preconceito, o orgulho e colocou a sua vida nas mãos do Criador. Fez de Deus o seu provedor, o seu guia, o seu provedor, o seu salvador. Está aí, abençoado, em família, com o Espírito Santo, prosperidade, com a certeza da salvação. É isso que você tem que ter, meu amigo. E não religião, igreja, posição. Isso não salva ninguém, isso não realiza ninguém. Olha para a vida dessas pessoas. A palavra de Deus é clara. Betel, porta do céu. Se você quer viver um pedaço do céu aqui na terra, então empenhe a sua palavra de honrar a Deus, de tê-lo como seu único Deus, Senhor, provedor e Salvador. A noite, para alguns, é sinônimo de descanso após um dia de afazeres, mas para outros é sinal de angústia e até mesmo fome. Quantos não são os que chegam em casa e se deparam com uma falta de alimento e preocupação de como será o dia seguinte, principalmente com o cenário caótico que esta pandemia trouxe. Porém,
É justamente nas horas mais difíceis que chegam então os anjos da madrugada, que distribuiu cerca de 100 marmitas, garrafas de água, suco e também pacotes de macarrão aos moradores da comunidade do Monte Alegre, localizado na zona oeste de Ribeirão Preto. Não tinha nem jantado ainda. A alimentação tá pouca, aí eu peguei, deixei para os meus meninos comer e eu nem comi ainda. Eu veio numa boa hora. A Heloísa também foi uma das moradoras que recebeu os alimentos e falou um pouco sobre como iria ajudar a ela e aos seus vizinhos. Vai alimentar a mim, meu esposo, meu filho, meu vizinho, porque eu estou levando duas, justamente para dividir com um casal de idosos que não pode estar aqui. O pastor Fernando foi quem levou uma palavra de ânimo e esperança aos moradores, orou por todos eles e explicou sobre a importância deste trabalho. Levar para as pessoas não apenas um alimento físico, mas acima de tudo uma palavra de fé, uma palavra de conforto, uma palavra que vai sustentá-lo. E eu tenho certeza que nesta noite essas pessoas saíram daqui com muito mais do que um alimento físico, mas receberam também um alimento espiritual que vai conduzi-los à salvação. Além dessa ação realizada, o Unisocial tem trabalhado em conjunto com os Anjos da Madrugada e outros projetos da Igreja Universal para distribuir cestas básicas. A família da Heloísa foi uma das famílias beneficiadas após o seu esposo ser despedido do serviço. Ele perdeu o emprego porque ele é lavador de carro, né? Eu, graças a Deus, eu consegui uma oportunidade de trabalho, então tem se equilibrado. E a igreja tem nos ajudado, sim, com uma cesta básica, que ele até buscou anteriormente. E a gente tem sido suprido as necessidades materiais graças à ajuda da igreja. A dona Josefa também conta o quanto a cesta básica ajudou e agradece pelo trabalho realizado. Nossa, é uma bênção, porque além de estar recebendo a palavra de Deus, a gente está recebendo a empatia de vocês, que saem da casa de vocês se arriscando para alimentar a gente, que tanto precisa, ajudando com cesta básica. Em Ribeirão Preto e região já foram doados mais de 274 toneladas de alimento. E o trabalho continua com toda a força para atender ainda mais famílias, levando muito mais que alimento, mas a fé viva que transforma qualquer situação. Para sua segurança e conveniência, prefira apresentar suas ofertas, primícias e votos diretamente nas contas oficiais da Igreja Universal do Reino de Deus. É fácil. Basta acessar o site universal.org/doar e escolher o mais conveniente para você. Pelo aplicativo do seu banco ou transferência bancária. Pelo Pix, pelo app Universal ou por SMS. Depois, basta apresentar o comprovante no altar ou enviá-lo pelo WhatsApp 11 2392 6814. Acesse agora universal.org/doar e veja como é fácil. Mais de 60 toneladas de alimentos já foram distribuídos pela Igreja Universal. O Unisocial, a Universal ajudando as pessoas, independentemente da sua religião, independentemente da sua nacionalidade, independentemente da sua cultura. A Universal ajudando as pessoas. Já foram mais de 30 milhões de brasileiros alimentados pelos membros da Igreja Universal, obreiros, pastores, nós bispos, que também fazemos a nossa contribuição. Estamos em uma guerra, meu amigo, contra esta pandemia, contra esta recessão, contra o altíssimo índice de desemprego. Vamos unir forças, vamos dar, vamos ajudar. E somente quem tem um voto de Betel, porta do céu, pode ajudar, pode dar. Por isso, escolha de que lado você vai ficar, dos que têm um voto com Deus, porta do céu, ou dos que têm um voto com o diabo, porta do inferno. Domingo agora nós vamos ungir os seus pés. Eu vou ungir os seus pés com óleo de Betel, para Deus abrir os seus caminhos e guiar os seus passos. Você vai ser cheio do Espírito de Deus e vai ser uma pessoa feliz. A vida aqui na terra vai ser um pedacinho do céu.
todos terão chip no corpo até 2030, diz o fundador e presidente do Fórum Econômico Mundial, Klaus Schwab. Primeiro podemos implantá-los nas nossas roupas. E depois, podemos até pensar em implantar nos nossos cérebros ou nossa pele. Segundo estudos, o livro de Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, tem cerca de 3.400 anos. Apocalipse, o último livro, também chamado de o livro da revelação de Jesus Cristo, tem mais de 2.000 anos. Como um livro escrito há mais de 2.000 anos revelaria coisas que estamos vivenciando hoje se fosse escrito apenas sob a ótica de simples homens, como dizem os incrédulos? Também obrigou todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhes seja posto um sinal na sua mão direita ou nas suas testas, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Isso não quer dizer que esse chip, ao qual Klaus Schwab se refere, seja a marca da besta, mas apenas que o cenário está sendo montado para isso. Os sinais não negam que algo profundamente espiritual está acontecendo. Em outubro de 2019, o Fórum Econômico Mundial promoveu um exercício de simulação sobre uma possível pandemia. 2 meses depois, a pandemia começou. Outro evento do Fórum Econômico Mundial, marcado para junho de 2021, cita um exercício que irá simular uma grande ofensiva cibernética, que poderia levar o mundo à queda das comunicações e da cadeia de produção, causando um problema econômico e social ainda maior do que a crise de 2020. O fato é que as grandes crises parecem surgir convenientemente sempre que as elites desejam implantar grandes mudanças. Em seu livro, Klaus Schwab afirma que a crise sanitária de 2020 proporcionou as condições favoráveis para a implementação do Grande Reset, uma redefinição global. Significaria a reconfiguração do capitalismo dentro de conceitos chamados de Quarta Revolução Industrial, inserido numa visão mais social, na qual o Estado teria mais controle. As Sagradas Escrituras estão se cumprindo e o fim se aproxima. Fique atento, pois os dias se abreviam. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Domingo, às 18 horas, o estudo do Apocalipse, no Templo de Salomão, ao pôr do sol, na reunião do encontro com o Espírito Santo. Chegue cedo. O arrebatamento será algo tão repentino e tão rápido que toda a humanidade ficará perplexa e sem entender nada. Os arrebatados desaparecerão no meio de suas atividades. Imagine o caos que isso causará no mundo inteiro. O desespero daqueles que conheciam a verdade sobre Jesus, o arrebatamento, o Espírito Santo, a salvação, mas disseram, não, eu não preciso, isso não é para mim. Ficarão aqui para sofrer a grande tribulação. Espero que você não faça parte deste grupo. Temos trabalhado, anunciado e advertido. Agora cabe você crer e obedecer a palavra do Altíssimo. Jesus está voltando para buscar a sua igreja, os seus filhos. Por isso, domingo estudamos o estudo do Apocalipse, ao pôr do sol no Templo de Salomão. Neste domingo vamos ungir os seus pés e vamos buscar o Espírito Santo. Aceite o desafio de obedecer ao Deus vivo e Ele transformará a sua vida. Um dia o sol não vai brilhar no céu e dirão, se apagou